Eckhart Tolle. Esse nome que resuena com a búsqueda de la paz interior, descobriu algo perturbador em certas pessoas. Eu se dio conta de que existem indivíduos que não estão simplesmente vivendo através del ego. A los SHN convertido em el ego MSMU. Completamente. Uai quando te topas com alguém assim. Algo dentro de ti lo ciente. Uma sensação de que te estão chupando lá. Energia de confusão. De peso enorme. Seios del encontro exausto. Pero não sabes por quê. Tal lama esto, encontro com el cuerpo de dolor, é sua forma mais densa. O Roy, vas a aprender. Exatamente como reconhecê-lo. Existe uma metáfora antiga que descreve a estas pessoas como diablo en persona, pero hoje não estamos falando de entidades sobrenaturais, nem de religião. Estamos falando de algo muito mais cercano ao real. Estamos falando de seres humanos que se han convertido em portales ambulantes del ego inconsciente. Car identificou 5 secales que revelam quando estás frente a no dielos. Pero antes de revelar estas 5 secales, necessitas entender algo fundamental. El ego normal é esse que todos temos. Crea sofrimento ocasional. Pero existe tipo de ego que describe o poder dela como ego denso. Isso ego que se alimenta de sofrimento, que necessita criar drama para existir. Que drena la vibra vital de qualquer persona que entre em contato com ele. E a conheciste alguém que sempre está em meio del chisme, que transforma situações simples em verdadeiro lío, que te deixa sentindo-te agotado, incluso depois de uma conversação de 5 minutos. Não é coincidência. Is é cuerpo de dolor de esa persona, alimentando-se de tu presencia. Vas a entender exatamente como funciona esto. La primeira secal que revela la mais sutil e peligrosa. Las personas dominadas por el ego denso tienen uma habilidade quase sobrenatural para sentir tu vulnerabilidade. Nesse momento em que te abres, cuentas algo personal e mostras fragilidade. A elegio cambia. Elas captam eso. Como se tuvieran antenitas. Lo van a usar contra ti, não necessariamente de forma óbvia. A vezes é só comentário casual semanas depois, uma insinuação, uma frase que toca exatamente esse ponto sem saber que revelaste. Tal explica que isto sucede, porque o ego denso opera através de instinto predatório, não está consciente. No is uma persona planeando maldade. Is é cuerpo de dolor de aquela persona. Reconhecendo uma oportunidade para alimentar-se. Quando te abres, expones tu presencia, o el ego denso ciente. Eso como vampiro ciente la sangue. Pero aqui está lo que la maioria não percebe. Esa vulnerabilidade que demonstraste, ela is é o problema. O problema é que estás lidando com alguém que não tem observador ativo, não tem consciência testemunha. Existe só o ego, operando através de elos. O ego sempre busca poder sobre o outro. Te vou a contar o caso de Lupita. Ela tinha uma colega de trabalho que parecia uma amiga. Elas comiam juntas. Conversavam sobre sua vida. Um dia, Lupita se abriu sobre sua dificuldade para embarazar-se. Era sofrimento profundo. La colega escuchou, pareceu empática. La abrazou até semanas depois. Uma reunião tensa. La colega hizo comentário, aparentemente inocente sobre Lupita dizendo que ela estava mal estressada como eso afectaba las hormonas femeninas. Así de simpa.
Nadie mais entendió. Pero Lupita sentiu la facada energética. Que estava passando? É cuerpo de dolor de la colega. Había almacenado. Essa informação como munição. O é momento de tensão é quando o ego denso se sentiu amenazado. Ele disparou. Esto não foi planeado conscientemente, foi el ego operando modo de ataque automático. Aqui está algo que quiere que entiendas. Quando percebes esse patrão, tu primeira reação, esdira, dolor, ganas de confrontar, pero calma. Porque lo que foi a revelar sobre la segunda secal e vai a cambiar completamente. Como lhe dias canesto. La segunda secal é aún mais perturbadora. Las personas dominadas por el ego denso, nunca, digo nunca das uma irresponsabilidade, observa Bill. Em qualquer conflito, qualquer problema, qualquer situação negativa. Ela sempre são la vítima. Sempre. Não importa quão óbvia se sua participação é o problema. Elas vão a distorcionar la realidade de tal forma que sempre rei alguém. O algo externo. Para culpar. Tal lama esto. Identidade de vítima consuetudinária. Não lo confundas com personas que realmente sofreram. Estão processando dolor genuíno. Estamos hablando de um patrão diferente. Estamos hablando de alguém que constrói sua identidade inteira ao redor de ser injusticiado. Porque o ego denso necessita de eso. Eu necessita de inimigos, necessita de injusticias, necessita de drama. Sem eso, eu deixa de existir e te vou a dar um exemplo concreto. Pancho tinha um sócio, nos primeiros meses de negócio. Todo parecia bem, pero pouco a pouco, Pancho começou a notar um patrão. Cada vez que algo saía mal. Sócio tinha uma explicação complexa de como a culpa era de factores externos, clientes injustos, provedores incompetentes, o mercado contra elos, sempre de forma sutil. Pancho sentia uma insinuação de que talvez Pancho, também tuviera alguma responsabilidade, lo que Pancho não percebia diz que estava lidando com um ego, que não consigo mirar para si mesmo. Porque mirar para si mesmo significaria reconhecer falas. Reconhecer falas significaria la muerte temporal del ego. Então, ego denso com narrativas cada vez mais elaboradas para manter la estrutura de vítima intacta. Aqui está la trampa, en la qual la maioria cai. Tu intentas intentas mostrar outra perspectiva. Oferece soluções. Cada intento tu e eu interpretado como um ataque. Porque ego denso não quer soluções. Eu quero validação del sofrimento. Eu quero que estés de acordo. Que um mundo injusto caneu. Pero espera. Antes de que penses que la solução simplesmente alejar-se de essas pessoas. Algo crucial que necessita saber sobre la terceira secal. Porque ela vai revelar por que essas pessoas conseguem manter-te preso. Incluso quando já identificaste o patrão, la terceira secal la mais insidiosa, las pessoas dominadas por el ego. Densos são maestros em criar dependência emocional através de ciclos. Tal descreve esto como vê o patrão de cuerpo de dolor coletivo. Funciona assim. Elos alternam entre momentos de extrema conexão, afecto validação, momentos de frieza rechazo ataque, este ciclo cria uma adicção química em tu cerebro, em los momentos buenos e cientes que aquela persona realmente te entende. Uma intensidade em la conexão, que parece profunda.
Uai entonces, sem aviso, lá poeta se cierra. Elas se tornam distantes, críticos, frios, putiquedas confuso. Que existe de errado? Uai quando estás quase desistindo, quase alejando-te, elas volvem. Caem lá intensidade, caem lá conexão. Uai é ciclo, recomeça. Este patrono Isaxadena. El ego denso opera assim. Porque sabe inconscientemente que lá previsibilidade no gênero é apego. Pero lá incerteza. Se. Quando não sabe se vas a receber amor ou rechazo, tu cérebro entra em modo de hipervigilância. Te quedas obsessionado, intentando decifrar, intentando conquistar los momentos buenos, intentando evitar los momentos malos. Deixa-me contar-te sobre Lupita. Ela teve uma relação com alguém assim. En los primeiros meses. Era intenso. Eu a decía que nunca se havia conectado assim com Nadir, que ela era especial, diferente. Lupita se sentia vista de uma forma que nunca havia experimentado. Uai entonces. Pum! De lá nada. Eu desaparecia por dias. Não respondia mensagens. Se ponia frio como têmpano de hielo. Quando finalmente reaparecia, tinha sempre uma excusa vaga. Uai entonces. Volvia lá a intensidade. Lupita passou de US aos nesse ciclo infernal. Dos anos tentando entender o patrão. Intentando ser lo suficientemente buena para merecer la versão buena de forma permanente. Lo que ela Enio sabia. Is que não havia NAD aqui, ela podia era ser. Porque é corpo de dolor de eu necessitava ciclo? Necessitava criar sofrimento? Ou a ela se havia convertido no afluente de esse sofrimento? Que barbaridade! Que foi lo que finalmente liberou a Lupita. Ela começou a praticar o observador. Empezou a perceber que, cada vez que eu reaparecia, depois de desaparecer, ela sentia um alívio químico no corpo, quase como uma droga. Um verdadeiro engante. Uai percebeu que estava de esse alívio. Não estava amando a uma persona. Estava adicta a um patrão destrutivo. Que, fuerte, ou isto nos leva a algo que Eckhart Tolle ensina. O que a maioria ignora, quando estás lidando com um ego denso. Enio estás lidando com uma persona. Estás lidando com um patrão energético. Assim de simpa. Los patrones energéticos Enio cambiam através de conversação. Terapia de pareja. O amor suficiente? Não. Lo solo cambiam quando la propia persona despierta al observador interno. O sueño depende de ti. Arali. Pero ara viene o quarto secal. O estes é o que la maioria de las personas espiritualizadas não conseguem aceitar. Porque desafia la crença de que todo mundo tiene bondade interna accessible. Águas camesto. É quarto secal que tal identifica a ausência completa de empatia genuína. Uai atenção aqui. Enio estamos hablando de falta de empatia aparente. Personas dominadas por el ego denso podem parecer empáticas, podem decir las coisas correctas, podem incluso lorar junto contigo. Pero observa bem o patrão, la empatia de ela sempre, viene acompassada de uma agenda. Sempre. Elas são empáticas quando o gênero há algum retorno. Validação. Admiração. Control. Uma pinchideuda emocional. Pero é no momento em que tu dolor nos sirve a los propósitos del ego de elas. La empatia desaparece. Completamente. Como se nunca houvesse existido. Uai tu te quedas confundido.
Como alguém que parecia importar-lhe tanto pode simplesmente Enio importar-lhe mais. A transa. Tal explica que a empatia verdadeira viene de la presencia. Viene de um espaço ente que reconhece RM e SM o espaço en el outro. Pero quando no rei presencia. Quando o rei solo ego. Enio existe esse reconhecimento. Existe solo cálculo. Existe solo el ego tentando fortalecer-se através de la interação. Puro interesse. Deixa-me dar-te um exemplo que vai aclarar esto. Márcia tinha uma amiga que sempre estava aí nos momentos difíceis. Quando Márcia passou por um término doloroso, a amiga la amaba todos os dias. Escuchava durante horas. Parecia genuinamente preocupada. Márcia se sentia profundamente agradecida. Sentia que tinha alguém, uma verdadeira amiga. 6 meses depois, Márcia estava bem. Havia se recuperado. Estava em um novo relacionamento saudável. Estava feliz. Uai percebeu que a amiga havia desaparecido. Não la amava mais. Não procurava. Uai quando Márcia compartilha buenas notícias. A amiga cambiava de assunto rapidamente. Hacía comentários sutilmente negativos. Que gacho. Que estava acontecendo? El ego denso de la amiga se alimentava do dolor de Márcia. Quando havia sofrimento, el ego de ela se sentia importante, necessário, superior. Estava eu dando a alguém MS débil. Se sentia la Madre Teresa. Pero quando Márcia se curou, quando quedou fuerte e feliz, não havia mais lo que alimentar aquele ego. Então el interesse desapareceu. Así de crudo. Eso Enio significa que a amiga era mala no sentido moral. Significa que ela estratamente identificada com ego. Enio havia observador aí. Não havia presencia reconhecendo presencia. Havia solo corpo de dolor buscando combustível. Como uma aspiradora de sofrimento. Uai, aqui está lo que tu necessitas entender. Quando tu percebes eso em alguém, tu reação natural é tentar probar que tu todavia necessitas de elos. Tu vuelves a compartilhar problemas. Vuelves a buscar ajuda. Porque tu queres aquela conexão de vuelta. Em elas esa amastat, pero. Eso estou alimentando ciclo. Eso estou haciendo-te cúmplice de la dinâmica del ego denso. No caigas nessa trampa. La única resposta real. La que tal insean. Exemplar-se en tu propia presencia. Reconhecer o patrão. Oi gentilmente. Sem drama. Sem confrontação. Se afastar energeticamente. Tu não necessitas cortar contato de forma abrupta. Pero necessitas parar de alimentar o patrão canto. Energia põe-lhe alto, rara. E quinto secal. O estes é mais revelador de todos. Porque eu mostra lá a diferença fundamental entre alguém trabalhando suas sombras. O alguém completamente tomado por elas. Isla clave. É quinto secal isla impossibilidade de questionamento interno. Personas dominadas por el ego denso Enio conseguem. Eu digo Enio conseguem mesmo. Considerar que podem estar equivocadas sobre si mesmas. Qualquer sugerência de autorreflexão é interpretada como ataque. Qualquer convite para mirar dentro é rechazado com violência emocional ou frieza glacial. Se erram por completo. Tal encenan aqui despertar comienza com uma simple pergunta. Quem está pensando eso? Quem está sentindo eso? Quem sou eu ademais de mis pensamentos? Pero el ego denso não pode hacer essa pergunta. Porque hacer essa pergunta
significa permitir a possibilidade de que todo que eu seres uma ilusão. O ego prefere la muerte física a la muerte psicológica. Asi de Radaka. Pancho tinha padre assim. Qualquer conversação que tocasse em comportamentos problemáticos de padre era recebida com fúria. Como te atreves a questionar meu amor por ti? Como te atreves a sugerir que falado? Eres ingrato. Depois de tudo que rieixo, o Pancho cresceu, crendo que questionar ao padre era traição. Uma verdadeira condena. Levou 40 anos para Pancho entender que não era sobre o padre ser malo. Era sobre o padre estar completamente inconsciente. Tan identificado com a imagem mental de bom padre que qualquer coisa que ameaçasse essa imagem era percebida como ataque mortal. O ego do padre não conseguia abrir espaço para a fala. Porque fala significaria colapso de la identidade. Se desmoronaria por completo. Aqui está lo que quer que tu compreendas profundamente. Tu não podes despertar a alguém que não está listo. Tu não podes forçar la presença, em quem todavia necessita del ego para sobreviver psicologicamente. Quando tu intentas. Tu apenas te lastimas. Is como dar-te de topes contra la perde. La compaixão verdadeira. Aquela que viene de despertar. Enio is intentar salvar. Is reconhecer que cada ser está em seu próprio processo. Is proteger tu presencia. Mantener la puerta aberta. Energeticamente. Caso dia aquela persona despierte al observador interno. Esa es la verdadeira compaixão. Então Ara tu conheces los 5 secales. Uso de vulnerabilidade como arma. Identidade de vítima consuetudinária. Ciclos de intimidade e frieza. Empatia condicional calculada. E impossibilidade de questionamento interno. Quando tu vês os 5 patrones juntos em alguém. Tu estás delante de um ego denso. Um corpo de dolor ativo, alguém que está salado. Lo que metaforicamente las tradiciones antiguas lama banger diablo é persona. Así de denso. Pero aqui está a pergunta que realmente importa. La pergunta de Milon. Que haces cá nesta informação? Como proteges tu presencia se envolver-te cerrado, desconfiado? A la defensiva. Porque esa es la trampa final. Se respondes al ego denso cá mas ego, solo multiplicas sofrimento. Eckhart Tolle, nuestro guia. Nos comparte 10 práticas específicas para lidiar cá nestas personas sem perder la onda. Estas práticas nos são para construir MURUS. São para echar raízes TAN profundas, em tu presencia que é o ego denso del outro no encontre donde agarrar-se. La primeira prática é lo que tá lama lá no resistência ativa. Quando estás frente a alguém, operando desde o ego denso, tu reação natural é resistir-te, argumentar, defender-te, querer ter la razão a como de lugar. Pero toda resistência alimenta o conflito, alimenta a drama, alimenta o corpo de dolor. No resistência ativa significa que escuchas, reconheces. No estás de acordo ni em desacordo. Simplesmente observas. Por dentro, te anclas em tu corpo interior. Cientes tus manos, tus pés, tu respiração. Te vuelves presente mientras la outra persona está perdida em su ego. Es como se te dijeras. Panchito. Outra vez cantos coisas. Exuênio e ser passivo. Is presencia. La presencia es lo único que o ego denso não pode manipular. Porque no rei donde agarrar-se. No rei reação que provocar. No rei xisme que alimentar. La segunda prática é reconhecer corpo de dolor sem clavar-te en eu.
Quando alguém te ataca, te manipula, te quer usar de tapete, re um corpo de dolor enesa persona gritando por atenção, uai se responde scanner hígado. Tu propio corpo de dolor e se despierta. Ué então se tienes deu esse corpos de dolor, echando-se gasolina vano al outro. Pero se logras ver é corpo de dolor del outro como um patrão energético, como um neon chiquito haciendo berrinche, sem tomar-te nada por cine. A ele Gil cambia. Crias um espacio. O AINES espacio, era ataque piés de poder. Esto enio significa aguentar vara. Significa no tomar-te las coisas a pecho. Significa entender que quando alguém te avienta mala vibra, é 99% por su propio ralo, no por ti. O é entender esto te dá alas para volar. La terceira prática slow que tá lama action desde la quietude. Quando necessitas alejar-te de alguém, quando necessitas poner limites, quando necessitas decir reino, puedes hacerlo de Deus maneiras. Desde el ego, can coragem, ressentimento, querendo dar-lhe uma lecção. O desde lá presencia can claridade firmeza, pero sem mala onda. Action desde lá quietude significa que pones limite no porque odias a la persona. Sino porque é mas tu propia paz, nt a ele ... o se trata de hacer sofrer al outro. Se trata de honrar el espacio de consciência que reente, uai é que reúna verdade uai profunda que tá nos. Insean. A vezes, é o acto mais grande de compaixões alejar-se. Porque me entras sigas alimentando el ego denso de alguém, lá estás impedindo tocar fundo. Lá impedes que é dolor se vuelva tão insuportável que lo obligue a despertar. Lá impedes despertar. Deixa-me contar-te lo que lá passou a Lupita después de que cortou canso no viu, ao princípio. Eu intentou todos os trucos de sempre. Se desaparecia ou a volvia. Hacía promessas falsas. Lá manipulava com culpa. Pero NAD funcionou. Porque Lupita já se havia conectado com sua presença. E já não caía em suas provocações. 6 meses depois, eu lá mandou uma mensagem diferente. Por primeira vez, sem a luz. Lá decía que havia empezado terapia. Que se havia dado conta de seus erros. Que estava trabalhando em si mesmo. Lupita no regressou caneu. Pero por primeira vez, sentiu que quizás, solo quizás. Sua ausência lá havia aberto os olhos. Não puedes despertar a nadie. Pero se puedes deixar de ser sua almorrada para que sigam dormindo a tus expensas. Hoy ahora, uma revelação final. Sobre por que atrás a personas así. Porque esa es la pergunta que nadie quiere hacer-se, pero que tá insiste que te hagas. Por que estes egos densos te encontram a ti? La resposta não é fácil de digerir, pero te libera. Los atrás porque rei algo ente, que todavia que necessita salvar a alguém para valer. O que necessita sofrer para merecer amor. O que necessita ser indispensável para que lo quieran. Essas crenças enterradas em tu subconsciente actuam como faros, while los egos densos lo sientem. No caem la cabeça se no caem la energia. Sientem donde rei alguém disposto a carregar com sua cruz, alguém disposto a sacrificar-se, alguém disposto a arreglar-los. Uai mientras sigas creyendo essas coisas, vas a seguir atraindo los mesmos problemas. Caem diferentes caras, pero caem la mesma história. La verdadeira liberdade não está em aprender a identificar a los egos densos. Está em desaparecer de ti lo que los lama. Uai eso se logra cá em presencia. Reconhecendo tu próprio valor sem ter que demonstrar nada, sem ter que salvar a nadie, sem ter que sofrer, quando te anclas completamente em tu presencia, quando entiendes que tu valor depende de nada.
Algo cambia ento vibra, o aes os patrones simplesmente deixam de aparecer. O quando aparecem, los reconheces al instante, o ai no les das cuerda. Assim que lá a verdadeira pergunta no is como lidiar can é diablo em persona. Is como desaparecer de ti lo que baila can és diablo. Como volver-te tan presente que no raia um clavo donde é ego denso pueda colgar-se. O AES nos leva ao protocolo prático que tá nos enseña. 10 passos diários para fortalecer tu presencia hasta volver-te imune a los egos densos. Paso a no. Todos os dias a despertar. Antes de agarrar o celular, antes de pensar no dia. Sienta-te 10 minutos, mais ciente tu corpo por dentro. Tus manos. Tus pais. Tu pecho. Sente lá a vida latendo dentro de ti. Eso te conecta com o presente, antes de que o ego se despierte. Paz o dos. Cada vez que estés com alguém, sobretudo com alguém que te saca de quicio, pane o 10% de tua atenção em tu corpo por dentro mientras hablas. Não é 100%. Porque tienes que estar presente en la conversación. Pero se é 10%. Eso cria uma barreira de presencia que não pode ser penetrada por la manipulação. Paso 10. Ao final do dia, repasa mentalmente los momentos em que perdiste la brújula. No para arregaçar-te, sino para dar-te conta de tus patrones. Donde reaccionaste con el ego? Donde te deixaste levar por los pensamentos? Donde te enganchaste com el drama? Solo observa, sem julgar-te. Observar sem julgar, is o primeiro passo para cambiar. Why aqui rei algo que casi. Nadie entende. Estas 10 práticas não são para defender-te de gente tóxica, são para despertar, são para desaparecer o ego que vive dentro de ti. Why quando o ego que reente se reduz. Automaticamente deixas de cair em los juegos de los egos de afuera. E há sentido todo esto que te recontado. É o bajão de energia. La confusão. El agobio. Why ahora tienes las palavras para entenderlo. Conoces los 5 síntomas. Conoces las 10 práticas. Tienes la informação. Pero saberlo não é suficiente. Tal lo dais no hay outra vez. El cambio real viene com la prática. Com la acción. Com elegir, momento a momento. La presenciar em lugar de repetir los mesmos errores de sempre. Esse conhecimento que acabam de receber sobre o ego denso. Sobre las 5 secalhas, sobre como proteger sua presencia. Esse conhecimento se construiu através de décadas de prática, de observação, de transmissão de maestros como Eckhart Tolle. O IAR está disponível para ustedes, gratuitamente, através deste vídeo. Pero aqui está a verdade, la NTA. Produzir conteúdo canesa profundidade, canesa presencia, canesa atenção a las enseñanças de tar, sem distorcionar exige algo. Exige tempo. Exige silêncio interior. Exige recusar-se a produzir solo por produzir. La maioria de los canais sobre espiritualidade hablan sobre ta. Pero hablan através del ego. Transformar la presencia em um simple concepto. Transformar é despertar em uma técnica mas. Transformar la quietude em um tremendo barulho. Porque o algoritmo pede velocidade, pede volume, pede superficialidade, pura fachada, diria minha abuelita. Este canal elige diferente. Elige profundidade, se eso significa produzir menos. Elige presencia, se eso significa crescer mais despacio. O aeso solo é possível porque existem pessoas como Terrum que valoram isso. É super tanques que vem ali abaixo no solo apoio financeiro, e ustedes. Dizendo-lhe ao algoritmo que lá profundidade importa.
Is ustedes dizendo que lá presencia tiene valor. Is ustedes eligiendo alimentar contenido que despierta e em vez de contenido que solo entretiene. Exponer su granito de urina. Quando lá dan clica a esse coração dourado, why contribuem, não estão solo apoiando um canal. Estão votando por que tipo de conteúdo espiritual deve e existir no mundo. Estão elegendo a tal sem distorção. Estão elegendo la presença sem prisas. Estão elegendo qualidade no quantidade. Why energeticamente estão praticando gratitude consciente. Tal insean que la gratitude é uma de las puertas mais diretas a la presencia. Quando agradecem genuinamente por despertar que sentiram neste vídeo. Amplanhese despertar mais profundamente nos tedes. Is como echar raízes. No san solo espectadores, san presencia reconhecendo presencia. Uai juntos, estamos criando um campo onde tal pode ser transmitido sem filtro del ego. Donde o poder dela pode ser sentido no solo discutido, aqui não andamos can audios. Chom parte de esto. Denle clicar super tanks. Contribui a can lo que lesse possível. Uai sepam que cada centavo vá para manter este espaço de profundidade vivo. É médio de barulho do mundo. Para que não se pierda la carnita asada, entre tanto ruído. Ara sobre lo que acabam de aprender. Los 5 secalhos vão a empezar a ver-los ante o deu lugar. Em familiares, em comparceiros de trabalho. Em relações pasadas, uai la tentação vá a ser juzgar. Rotular, condenar. Águas caneso. Resistão eso. Porque é momento em que juzgam perderam la presencia. É momento em que condenam a su próprio ego se despertou. Recuerdem. Não estão identificando inimigos. Estão reconhecendo patrones. Why reconhecer patrones is compasión. Juzgar personas is ego. Is como echarle leão a fuego. Assim que usem este conhecimento com sabedoria. Usem-lo para proteger sua presencia. Usem-lo para elegir onde invertir sua energia. Usem-lo para liberar-se de dinâmicas que drenam sua vida. Pero enio lo usem para sentir-se superiores. Enio lo usem para criar inimigos. Enio lo usem para alimentar seu próprio ego espiritual. Que no les gane la soberbia. Why Arazuna pergunta para os tedes. De los 5 secalhos que reveler qual reconheceram alguém de sua vida? Vulnerabilidade usada como arma. Vítima consuetudinária. Ciclos emocionais. Empatia calculada. O impossibilidade de autoreflexão. Comentem o número 10 secal que mais los tocou. Não necessitam contar la história completa se não querem. Solo número. Porque quando nombrão o patrão, e a empezarão a liberar-se de eu, e adierão prima pasito. La liberação comienza com reconhecimento, o reconhecimento comienza HORA. E neste momento presente, que é o único momento que existe, é o único momento onde o ego perde poder. É o único momento onde la presencia está disponível. Aqui o Ayara. Tá passou décadas enseando na verdade simpar. Ustedes enios sanos seus pensamentos. Ustedes enios sanos suas emoções. Ustedes enios sano os patrones que aprenderam. Ustedes sano a consciência que observa todo eso. Uai quando se anclam nessa consciência. Quando reconhecem que sana no espaço onde la vida acontece. Não é o contenido que lhe na esse espaço. Se voem livres. Se quitam um peso de em cima. Livres de egos densos. Livres de manipulação. Livres de padrões que drenam. Livres para elegir presencia. Livres para elegir paz. Livres para finalmente viver. A tudo dá. O Aesis é o verdadeiro despertar que tá seanla. Não é sobrevolver-se especial. Não é sobre transcender lá a humanidade.
E sobre reconocer que N sempre fueron o debaixo de todas las capas de condicionamento. Miedo y ego. Quitar-se la máscara. Ustedes y asa meso. Ustedes sempre lo fueron. Solo lo olvidaron. Y este vídeo fui solo recordatório? Portal. Uma invitação para volver a casa. Para ela. Para la presencia. Para ustedes mismos. Ánimo. Bienvenidos de vuelta.